Olá, meu amigo, você está no canal do Professor Bonifácio. Professor Bonifácio com mais uma aula sobre redação. Hoje quero falar sobre o primeiro parágrafo dissertativo. Texto dissertativo, já que estamos chegando próximo da época, do pessoal fazer prova para os vestibulares, para os concursos. As inscrições do Enem já foram feitas, o pessoal está se preparando para as redações que farão no meio do ano. Sempre todos os vestibulares exigem do aluno fazer um bom texto dissertativo, e esse texto sempre tem algo com argumentação, Argumentação unilateral. Escrever um bom texto é algo que é exigido nos vestibulares e nos concursos e na formação do profissional na língua portuguesa. Para você redigir um bom texto, fazer um texto argumentativo com uma boa coerência, é muito importante você observar o parágrafo primeiro, ou seja, o início da produção textual. O começar bem, tem que tomar muito cuidado no iniciar essa escrita, essa composição textual, sabia? É muito importante você iniciar bem a sua argumentação, ok? Esse é o canal do professor Bonifácio, sou professor da rede estadual de ensino, sou professor na Escola Estadual João Feliciano e tenho esse canal para falar sobre literatura, gramática, informações, tirar dúvidas. Trabalho com língua portuguesa e agradeço você se inscrever nesse canal e visualizar os meus vídeos, as minhas aulas no canal no YouTube, cujo nome é Professor Bonifácio, tá bom? Ok, então, o primeiro parágrafo de um texto dissertativo é o parágrafo introdutório, ou simplesmente chamado de introdução, por meio da qual o leitor deve se sentir estimulado a ler o texto e ficar ciente do assunto que nele será tratado. Olha que interessante. Quem vai ler o texto, quem vai tirar informação sobre a produção textual que já está escrita, ele tem que tomar interesse, ele tem que gostar do início da leitura, certo? Então é muito importante começar bem uma escrita, um texto dissertativo. A introdução deve apresentar o tema. Para isso é necessário ser breve, optar por frases na ordem direta e por vocabulário claro e simples. Não podemos esquecer que temos que trabalhar com o verbo na ordem direta e o vocabulário também acessível, dentro da média geral. Não levar muito para o informal, e nem pode levar para o informal coloquial, mas também evitar uma erudição exacerbada, muito elitizada. Tem que ter um equilíbrio naquilo que é formal. O texto é formal, o texto é dentro de uma cultura gramatical, só que tem que tomar cuidado com a introdução para que seja bem elaborada, bem colocada, Há várias maneiras de se iniciar um texto. Vejamos alguns que são definidos pelos estudiosos e é bom você observar. Vamos ver? Vamos observar, por exemplo, maneiras de iniciar um texto. Você pode começar pela analogia. Primeira maneira. Primeiro jeito de você começar uma produção textual. Analogia. A técnica da analogia consiste em encontrar um ponto em comum entre dois objetos, dois fatos e traçar uma comparação entre ambos. Você descobre pontos comuns entre dois objetos, entre duas coisas, dois fatos e procura traçar uma comparação entre ambos. Isso é uma analogia. É uma das formas, uma das maneiras, é um dos jeitos de você iniciar uma produção textual. Também você pode iniciar o seu parágrafo, o primeiro parágrafo, chamando atenção
com uma comparação histórica. Isso ajuda bastante também. Isso dá interesse para o aluno, ou o estudante, ou o leitor vir com você. Comparação histórica. Na comparação histórica, traça-se uma linha do tempo, dizendo como era antes e como é agora, ou o que no passado provocou a realidade atual. Você mostra como era antes, em tempos mais remotos, e como é agora. E você também pode, né, falar como era no passado e como isso provocou uma mudança atual, né? Como isso trouxe uma atualização de conhecimento, uma atualização de informação. Então é muito importante o texto inicial, ou seja, começar bem, uma produção textual é ótimo, tá bom? Nós começamos, primeiro ponto, primeira maneira, primeiro exemplo é analogia, segundo, comparação histórica, terceiro, constatação de um fato. Constatação de um fato, você vai constatar algo. A constatação ocorre simplesmente ao se apresentar um fato que não é muito questionável. Temas ligados aos sentimentos humanos podem ser bem apresentados por meio dessa técnica. Constatação de um fato. Por exemplo, você vai apresentar alguma coisa relacionada ao sentimento humano, sentimento de amor, algo sobre o ódio, algo sobre o perdão, algo sobre o pensamento positivo que a pessoa tem com a vida, ou algo também que não é bem aceito, um sentimento negativo. Você tem que constatar um fato para iniciar o seu texto dissertativo. Estamos falando hoje sobre o primeiro parágrafo dissertativo. A importância do primeiro parágrafo dissertativo na produção textual. É muito importante que você inicie bem o seu texto para você fechá-lo, terminá-lo muito bem, ok? Quarta forma, quarto jeito de você iniciar um texto. A quarta maneira de você iniciar um texto é definição, apresentando uma definição. A técnica da definição pode ser empregada quando o assunto a ser desenvolvido não é tão conhecido por todos. Então é favorável iniciar o texto definindo o que será tratado nele. É muito usado essa maneira de começar o texto. Começar uma dissertação argumentativa. Vai começar iniciando o texto definindo o que será tratado no texto, ok? Muito bem, muito bem. Pausa para o cafezinho. Vamos tomar café? Vamos ao cafezinho gostoso nesse friozinho da tarde de hoje, dia 11 de junho de 2019, aqui na cidade de Jacareí, no meu escritório. Cafezinho quente, cafezinho gostoso, muito bom, né? Muito bem, pausa para o cafezinho. Vamos continuar? Ok. Meus alunos, meus amigos, professores, colegas, povo que estuda a língua portuguesa, ou mesmo os que não estudam, é uma alegria poder estar aqui no meu canal, falando com você, canal do Professor Bonifácio. Convido você para fazer sua inscrição e participar conosco nesse aprendizado. Eu também estou aprendendo cada vez mais a estudar, a progredir na área da língua portuguesa. Tá bom? Quinto jeito de iniciar um texto. Hoje o tema da nossa aula é o primeiro parágrafo dissertativo. O primeiro parágrafo dissertativo, a argumentação unilateral, é a sua argumentação. Só você está criando a sua argumentação, está iniciando o texto, como fazê-lo. Agora nós já falamos de 4, né? Agora vamos para mais o quinto. Quinta forma, né, para iniciar o primeiro parágrafo de um texto dissertativo. Vamos para o quinto item. Quinto item, enumeração. Olha aí que importância.
Enumeração. Enumerar ou, ou fazer uma sequência gradativa de palavras relativas à temática apresentada. Pode ajudar na exposição do assunto a ser desenvolvido. Olha que interessante. Enumerar ou fazer uma sequência gradativa de palavras relativas à temática apresentada. Pode ajudar na exposição do assunto a ser desenvolvido. Ou seja, você vai formulando, compondo palavras, você vai criando, né, sequência gradativa de palavras e vai enumerando, vai enumerando gradativamente palavras sobre o tema, para depois você desenvolver o assunto. É também uma forma de começar um primeiro parágrafo dissertativo, o argumento unilateral, o argumento que é você que está criando esse argumento, tá bom? Então nós temos mais essa forma, que é a enumeração de palavras de forma gradativa, vai uma seguindo a outra, para depois você formar as orações e formar o contexto e formar toda uma coerência e coesão na sua argumentação, ok? Que é o professor Bonifácio falando sobre como construir o primeiro parágrafo dissertativo, tá bom? Vamos para o sexto item nessa formação do primeiro parágrafo. Sexto item, nós temos aqui, são 7 itens, estou no sexto, então daqui a pouquinho vamos para o último. Agora, o penúltimo item para produzir um bom texto, uma boa argumentação do primeiro parágrafo, é usando interrogativas. Olha que interessante, usando interrogativas. Isso aí é muito necessário também, é algo muito usado. A técnica da interrogativa nada mais é do que fazer perguntas que provoquem a reflexão, estabelecendo-se com isso um gancho para o desenvolvimento do texto. A técnica da interrogativa nada mais é do que fazer perguntas que provocam a reflexão, estabelecendo-se com isso um gancho para o desenvolvimento do texto. Gente, fazer perguntas inteligentes, reflexivas, que induzem a pessoa a pensar e a ficar o quê? Curioso com a sua pergunta. Interrogativas no primeiro parágrafo dissertativo é bastante usada essa forma, essa maneira de começar um texto. Usando as interrogativas. Isso é muito importante e estabelece-se um elo, um gancho entre você e o leitor, entre você e a continuação do texto. É muito importante criar esse elo usando o quê? Perguntas, tá bom? Perguntas. Ok, estamos chegando ao final da nossa aula e nós vamos para o último item sobre o primeiro parágrafo dissertativo, a importância desse parágrafo, tá bom? Vamos para o último item? O último item é refutação, refutar uma ideia, refutação. É ir contra uma argumentação, ir contra uma ideia. Esse último item é de suma importância. Vejamos. A refutação é a negação de uma ideia apresentada. Veja que você vai começar o seu texto dissertativo, o seu primeiro parágrafo, né? Você vai começar bem o seu parágrafo usando uma negação de uma ideia apresentada, ou seja, uma refutação. Não é necessária apenas uma técnica para apresentar o tema proposto. Você pode fazer uma comparação histórica com uma interrogativa, por exemplo, ou ainda qualquer outra estrutura, desde que se limite a dar a conhecer o assunto ao leitor. Você se limita a dar conhecimento ao leitor sobre aquele assunto. Sobre aquele assunto, como você vai escrever sobre pena de morte, sobre o problema do racismo, ou sobre a questão do trabalho semi-escravo em regiões do país, ou sobre a disseminação de certas enfermidades ainda no tempo moderno. Então você vai interrogar e vai refutar algumas ideias ou algumas palavras dentro daquele assunto que você vai escrever. Produzir um parágrafo introdutório com vocabulário sofisticado, ideias bem elaboradas e ponto de vista definido não é suficiente
se as ideias não forem desenvolvidas de modo coerente ao longo do texto. Olha, isso é muito importante, gente. Meu aluno, meu querido amigo, preste atenção. Olha que importante. Isso aqui é um detalhe muito importante. Produzir um parágrafo introdutório com vocabulário sofisticado, ideias bem elaboradas e pontos de vista definidos não é suficiente se as ideias não forem desenvolvidas de modo coerente ao longo do texto. Portanto, o primeiro parágrafo define o que será discutido e como será discutido. Pense bem, as ideias que serão discutidas, que serão expostas no decorrer do texto, tem que ser com boa coerência, coesão, com muita técnica de coesão ou coerência. Você não pode entrar em contradição durante a sua argumentação. Cuide do primeiro parágrafo, cuide, né? O primeiro parágrafo dissertativo, argumentação unilateral, argumentação sua, apresentando a sua ideia ao descrever o seu texto. Produza um texto bom e seja feliz e passe no vestibular e siga seu sonho. Não desista do seu sonho. Obstáculos vêm, e muitos, mas você é capaz de superá-los. Você é capaz de enfrentá-los e chegar no seu objetivo. Tá bom? Um abraço do professor Bonifácio. Que Deus abençoe a sua vida, dê muita saúde, muita paz, muita tranquilidade. E olha, continue comigo, assista esse vídeo, envia para os seus amigos, seus contatos, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho no canal do professor Bonifácio. Ative o sininho para você receber o aviso dos meus vídeos, das minhas lives, das minhas aulas, tá bom? Até a próxima aula e será uma alegria tê-lo sempre comigo, participando dessas aulas de língua portuguesa. Então, uma boa noite, que Deus abençoe e olha, muito obrigado, hein? Fique com Deus. Tchau, tchau.